Eu fico louco, faço cara de mal, Falo que me vê vem. na cara. Bom, hoje quero falar de um assunto rápido, um assunto, quero ser direto, quero ser reto, quero ser objetivo e não ficar enrolando em adjetivos. Então, um rapaz chamado Neon comentou no primeiro vídeo aqui do canal dizendo que ele adoraria que nós falássemos sobre o amor de uma maneira mais existencialista, etc. Bom, seguindo o método do Deleuze e do Brizola, de nunca responder aquilo que lhe é objetivamente perguntado, porque perguntas delimitam a sua resposta, então responda o que quiser. Mas a partir do que ele disse, e já que estamos no começo do canal, eu acho que é muito vantajoso a gente falar de uma obra que é fundamental para introdução à filosofia. Gregos e troianos concordam que esta obra é fundamental para a filosofia, que também fala sobre o amor, que é O Banquete. É um livro essencial para a formação filosófica, né? De qualquer sujeito que quer se formar em filosofia tem que falar com O Banquete. É um livro muito simples e é um livro muito curtinho. É essencial que vocês leiam. Mas você diz, Félix, você vai vir aqui fazer uma resenha do Platão? Jamais faria uma resenha do Platão. Eu vou mostrar uma leitura que eu faço do Platão, provando que ele é o filósofo mais coxinha de todos os tempos. Fazendo isso a partir do Banquete. Toda leitura é enviesada, meu querido, e essa é uma leitura dionisíaca. Tranquilo andando na Acrópole quando de repente, pá, vi Platão. Mas antes, eu tenho que dar uma satisfação sobre algo dito no vídeo passado. Em determinado momento eu falei isso daqui. O mercador, o capitalista, tá de boa, ele tá na rede dele, ele tá tranquilinho e tá gerando riqueza. Tá gerando riqueza lá, tá as fazendas, tá lá o gado correndo, tá lá os chinesinhos fazendo celular para ele. Aí, uns amigos da União de Juventudes por el Socialismo, do coletivo Tucumã, entrou em contato comigo e disse o seguinte. Buenas tardes. Eu queria dizer que ficou bem ruim a parte que você acabou confundindo e passando por cima da filosofia materialista, desenvolvida por aquele judeu barbudo e profeta, daquele livrinho, aquele mais citado desde o século XIX em Ciências Sociais. Tô falando de Jesus nem do Novo Testamento, não. Mas então, o cara simplesmente administra a matéria que ele ganhou e recebeu de forma duvidosa para poder coagir as pessoas com necessidades básicas insatisfeitas a vender a força de trabalho delas para ele, a um preço muitíssimo menor do que o lucro que esse trabalho gera. O que gera riqueza é o trabalhador que põe sua técnica e sua energia para dar valor ao produto. Esse valor é o famoso MEVET, mais-valia, plusvalia. Basicamente, é o valor que fica da diferença entre o que custou fabricar um determinado produto ou prestar um determinado serviço e o que foi cobrado na sua venda. Óbvio que isso é uma forma simplista, porque eu não tenho nem a pretensão, eu não posso ter a pretensão de resumir. Esse conceito fundado pelo economista, acho que poucas pessoas sabem, David Ricardo, britânico. É uma injustiça para o trabalhador. Escrito e desenvolvido no livro original Das Capital, do Marx, e nos consequentes volumes 2 e 3 do Engels. O vídeo Michuruca que tu fez foi digno de um pescotapo. Mas, conta muita mídia de ti, fica esse vídeo. Brincadeira à parte, é bom que a gente tenha a maior precisão na dialética, principalmente esses conceitos que são tão chave para entender o que já é considerado consenso, né? Entre os simpatizantes da filosofia socioeconômica do Barbudinho. Peace out. Então, tô aqui para me retratar. Realmente, o capitalista mercador não produz nada, ele só administra de maneira bens que adquiriu de maneira muito duvidosa. E por favor, tirem meu nome da lista de quem vai para o paredão. Eu refaço a minha fala, eu faço uma errata, mas não me condenem quando estiver acontecendo a revolução. Eu estarei com vocês, apesar de eu não ser esquerdista, eu não ser marxista, estou muito longe disso, mas tenho bom senso, né? E o meu bom senso não permite que eu me isente em determinadas situações e opiniões. Dito isso, voltemos para o coxinha do Platão. O que a gente tem que saber sobre... primeiro sobre o Platão. Platão, ele é o primeiro cara a realmente sistematizar a filosofia enquanto uma disciplina. Então esse é um mérito real que ele carrega. É discípulo de Sócrates e a partir dele existe uma grande ruptura em tudo que na prática filosófica como um todo. Até então,
não existia uma disciplina de filosofia. É muito interessante a gente reparar que filosofia ela deriva da palavra filósofo. Heráclito usa nos seus fragmentos, não lembro qual fragmento que era, vai aparecer aqui, ele usa o termo que era necessário ser um filósofo para se alcançar a sabedoria. Você precisa ser um grande conhecedor, um conhecedor de muitas coisas. A partir dessa prática, ou seja, de um sujeito praticante, aparece essa disciplina praticada. E essa disciplina praticada é sistematizada pelo Platão. E como que é esta prática para o Platão? São temas de interesse comum, debatidos e construídos a partir de uma lógica em grupo, dialógica, ou seja, em diálogos, em conversas. E é exatamente isso que ele apresenta no banquete. Ele vai pegar várias personagens reais da Grécia Antiga, grandes intelectuais e representantes dos diversos pensamentos que estavam ali em Atenas, no século IV a.C., né, por aí. Ele vai pegar grandes nomes, vai reunir em um evento fictício, que é um banquete na casa de Agatão. Este banquete, o cara tá batendo. O cara tá batendo martelo. Bata o martelo, continue. Aqui somos adeptos da filosofia do martelo. Bata o martelo. Voltando. É um evento fictício, uma reunião na casa de Agatão. A confraternização social que estava acontecendo, o evento que eles estavam frequentando, era um evento muito comum na Grécia Antiga. Era um simpósio, um banquete, onde várias pessoas se reúnem, bebem pra caramba, comem pra caramba e depois debatem sobre temas que interessam a todos eles. Acho que fumar faz mal? Não faz? Lógico que não. Quem falou que fumar Não, faz faz mal? bem pra pessoa no momento, né? Que ela, tipo, meio que fica Mas o que ali. importa não é o momento? E uma revolução específica que o Platão vai estar fazendo dentro do banquete, uma revolução social, uma revolução formal. Ele está tentando mudar um paradigma de convenção. E qual é esse paradigma? O Platão, e a gente tem que ter isso muito claro, ele era uma pessoa formal, ele era uma pessoa coxinha, ele penteava o cabelo para o lado e passava gel e abotoava até o último botãozinho da toga, e ele não suportava o estilo de debate helênico por excelência, que é embriagado. Até certo momento da Grécia era muito importante para eles e para o debate deles e para a construção de conhecimento de um helênico esta pegada mais trágica, este equilíbrio entre o dionisíaco e o apolíneo. A justa medida acrescentava o álcool, né? Acrescentava as drogas. Heráclito também cita em outro fragmento dele, vou colocar aqui, que tragédias e comédias e festas em geral eram remédios para a alma. Então isso fazia parte do cotidiano de um helênico, mas o Platão detestava isso, porque quantas vezes você está em uma festa, tá lá o cara embriagado fazendo um discurso incrível, e aí do nada ele para, o que eu tava falando mesmo? Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! E o Platão ficava ofendidíssimo com aquilo. Ofendidíssimo, porque não, o argumento tinha que ser feito até o final. A gente está aqui por um motivo, não é curtição. Não estamos aqui para curtir, não temos que nos divertir, estamos aqui para aprender. O objetivo deste encontro é o conteúdo debatido. É uma disciplina. Tava todo mundo lá para brincar. Um grego amava brincar de filosofia. Filosofia, esses debates para um grego, essa dialética, essa dialética erística para um grego era uma diversão. Era um jogo de razões. E o Platão levava isso muito a sério. Ele levava isso muito a sério. Muito pela ideia do Sócrates, mas eu acredito que nem o Sócrates concordava com todas essas concepções que o Platão tinha sobre debater. Tenho certeza que o Sócrates nunca abriu mão da embriaguez e da pederastia, né? Da pederastia. No banquete eu consigo ver muito quais são as grandes idealizações do Platão, de por que o debate tem que ser totalmente apolíneo, toda essa grande reclamação que o Nietzsche faz. Então eu vou apontar aqui
vários pontos que mostram Platão interferindo nas personagens, interferindo em ações muito sutis dessas personagens para perpetuar este projeto dele, que é uma filosofia sem álcool, uma filosofia sem curtição, uma filosofia séria, em que o argumento tem que ter uma cadência específica. O anti-filosofia de bar. Até o Platão, filosofia era uma prática informal. Como eu disse, ela não tinha sido sistematizada. Então não tinha regras para você cumprir, você podia filosofar a sua forma. E os gregos amavam curtir, amavam festas e não tinha como separar as duas coisas. Só tem dois! Olá! E o Platão vai separando até que ele faz a academia, né? Funda nos campos de Academos, entre os plátanos, aquele lugar desgraçado, que não entrava quem não sabia geometria. Então o pensamento de Platão é todo geométrico, ele é quadradinho, ele precisa de forma. Sem a forma você não encontra o conteúdo. Fica o corpus platônicos, né? A força da obra completa e da produção completa do Platão é uma das primeiras do mundo antigo que nos chega quase que integralmente. Então ele foi um corpo muito bem preservado. Tá gravando? É um corpo muito bem preservado e que repercute em toda a história da filosofia. Então o Whitehead diz que a filosofia são footnotes to Plato, notas de rodapé nos livros do Platão. Porque ou o Platão sempre aparece como referência dos filósofos, ou os filósofos estão atacando o Platão. Mas ele está sempre presente nesse debate. Ele é uma figura muito importante nesse diálogo que ele mesmo admite como fundador da filosofia. Por isso que eu também pego tanto de que isso daqui precisa acontecer de maneira de diálogo, né? Eu não gosto muito da ideia de monólogo. Será que amanhã? Então vamos lá. Ele já começa na metalinguagem, porque ele não vai narrar uma história diretamente. É uma pessoa contando uma história que ela ouviu de outra pessoa que estava no banquete necessariamente. E tem momentos em que dentro desse banquete, lá do conteúdo, você vê, olha os níveis que ele coloca. Dentro do banquete, outras pessoas contam histórias. Então vai ter o conteúdo do conteúdo. Quem começa apresentando essa história pra gente é Apolodoro. Apolodoro tá conversando com um amigo, nós não sabemos quem é esse amigo, e ele começa a contar de uma discussão que ele teve com Glauco há uns tantos anos, e Glauco estava querendo saber desse grande evento que teve na casa de Agatão, que é um teatrólogo, né? Bom, estava querendo saber desse evento na casa do Agatão, e ele conta a partir do relato que ele ouviu de Aristodemo. Aristodemo, por sua vez, contou pro Apolodoro que tipo uns 10, 15 anos antes, ele estava andando na rua, tranquilo, pensando na vida, e pá, encontra o Sócrates. Eu e o Sócrates, né? Ele encontra o Sócrates e o Sócrates tá lá andando descalço, assim, Aristodemo, o que você tá fazendo? Aristodemo, tô aqui passando, olhando pro mundo e tal, assim. Aristodemos, estou indo para a casa de Agatão. Ele vai fazer um banquete lá. Não quer ir comigo? Aí o Aristodemo falou assim, pô, mas eu não fui convidado e tal. Aí o Sócrates fala, não, na casa dos bons, os bons são bem-vindos. Vamos lá, você é meu convidado. Os dois vão, chegam e já tá todo mundo lá na festa. Já pronto para começar, estavam só esperando Sócrates. Sócrates chega com Aristodemo. Aí o Agatão fica super feliz de ele achar o Aristodemo. Uma coisa que o Platão vai colocar, que é fundamental, é a cordialidade. Agora todo debate tem que ser cordial. Então entre todos os argumentos vai ter uma puxação de saco. Que é normal. Até academia, a puxação de saco na academia é totalmente institucional. Sem a acidez acadêmica, é tudo coisa de... Aquela acidez, o shade... Sabe, o shade do pessoa que já foi orientado por um acadêmico necessariamente recebeu o shade. E você sabe como que é
E o Platão, ele era essa pessoa recalcada, essa pessoa... Perfect, you're beautiful, you look like Linda Evangelista. Então, tratemos ele da mesma forma. Estou jogando meu shade no Platão. O Agatão fica muito feliz de ver o Aristodemo, né? E ele fala, cadê o Sócrates? Aí ele fala, o Sócrates está lá fora. E o Sócrates, ele entrava de umas piras, sabe? Ele entrava, assim, de uns estados diferentes. Porque, não só porque ele passava a bola de calcanhar, com o punho pra cima. Ele era uma pessoa política. O Sócrates já tinha sido senador, já tinha sido militar, tinha sido guerreiro. Os espartanos, que odiavam os atenienses, gostavam do Sócrates. Que falavam, não, Sócrates é massa, é corajoso, não recua na guerra. Embora nenhum helênico de nenhuma tribo recuasse na guerra. E o Sócrates entrava em umas piras. Então o Sócrates às vezes parava e ficava olhando pro nada, sabe? Ficava lá em silêncio, ali, contemplativo, olhando, pensando no que aquilo lá significava. Depois de um tempo entra o Sócrates. Todo mundo come, todo mundo curte, os escravos vêm, lavam as mãozinhas de todo mundo, lavam as boquinhas de todo mundo e vai começar o banquete, vai começar a festa, vai começar a curtição, vai começar a tradição grega naquele momento por excelência, que uma coisa que os gregos já vinham fazendo há séculos de forma totalmente espontânea. E é com o Platão que deixa de ser espontâneo, é que se torna uma coisa rígida, formal. E nos banquetes, uma das primeiras coisas que eram escolhidas era tipo um mestre de cerimônia. Era o cara que ia escolher o mínimo de bebida consumida por todo mundo ali. Outra coisa que o mestre de cerimônia escolhe também é o tema do debate. O tema do debate. Agatão é um poeta e escritor de tragédias. E os gregos faziam competições de tragédias. Os gregos faziam competições de tudo. O debate é só um espelho do como é que era uma sociedade absolutamente competitiva. O Agatão tinha acabado de ganhar uma tragédia. Então ele reuniu toda essa galerinha para comemorar junto com ele, para fazer uma comemoração. Então, quando eles foram escolher o mestre de cerimônia, eles escolheram o Erixímaco, que era o médico do grupo, era o doutor, é um cara que era praticante de um estilo de medicina, de uma escola de medicina inspirada na teoria do Heráclito, que era um tipo de medicina que prega o constante equilíbrio. Quando o Erixímaco vai fazer essa sugestão, ele puxa uma conversa que ele teve em um outro momento com o Fedro. É o cara mais novo ali, de uma família rica, era um aluno do Sócrates. O Fedro, ele apresenta, ao meu ver, todo esse ideal do aluno novato, do cara que está se iniciando, do cara que é curioso, que já conhece um Sócrates velho. Então é o Platão com 20 anos tendo contato com o Sócrates aos 65. E o Erixímaco fala, olha, o Fedro, ele me comentou recentemente que ele fica de cara que não tem tantas obras feitas sobre o amor. O amor é um deus tão antigo, tão poderoso, mas não existe tanta reflexão e tantos elogios, que é uma forma de construção de argumento, para o amor. Então proponho que façamos isso. E aí todo mundo fala, ótima ideia, não tem como a gente se opor a você, Erixímaco. Na hora deles finalizarem a decisão sobre o álcool, o Pausanias, que é um geógrafo, tá lá, um geógrafo assim incrível, que escreveu relatos sobre a Grécia, que viajou para Síria, foi para Palestina, viajou por parte da Península Itálica, conheceu a Ásia Menor, conheceu a Macedônia. O último lugar que ele foi conhecer necessariamente era a Grécia. Então, eu não sei de onde que o Platão tira a fala para essa ideia para colocar no personagem, é uma loucura. Mas o Pausanias fala assim, olha, eu tenho uma sugestão para fazer. Ontem, Agatão, você fez uma comemoração aberta a todo o público, aberta para todo mundo, e eu fui, a maioria que foi, e a gente bebeu demais. Todo mundo que estava lá
bebeu. Já que a gente está fazendo algo mais privado, mais pessoal, mais intimista, por que a gente não bebe? Por que a gente não fica sóbrio? Por que a gente não deixa o nosso argumento se construir na sua plenitude racional? Aí todo mundo pega e fala assim, olha, realmente, hein? Realmente. O que você acha, Erixímaco? Você que é médico, o que você pensa disso? E o Erixímaco fala, adoro. Achei uma ideia muito boa e ainda acrescento uma sugestão. Aí todo mundo, qual é? Tiremos a música, tiremos a lira, tiremos as responsáveis por embalar. Todo mundo sabe, todo mundo que gosta de dar festa sabe que existem duas coisas indispensáveis para uma festa bem sucedida: álcool e música. E o Platão tira os dois. Aí começa as discussões. O Fedro sugere o tema. E por isso, por pegarem um tema do Fedro, ele é o primeiro a começar a falar. Então ele fala como o amor leva... Eu não vou dar o argumento dos caras, porque não vou tirar sua leitura, né? Mas ele vai falar que o amor basicamente leva a virtude. Ele vai dar um exemplo muito legal de amigos na guerra. Você não poder abandonar um amigo se você ama ele. Então é bom ter este amor com todas as pessoas, principalmente com o seu colega de trabalho. O Pausanias vai falar sobre dois tipos de amor, né? O Urânia e o Pandemia. Popular, carnal, sexual, só de satisfação imediata. E o outro é um amor mais elevado. O Pandemia é esse amor corrente, né, popular, só para satisfação, só pelo gozar. E o Urânia é um amor mais sagrado, um amor mais elevado. Seria esse amor que você cultiva pelo conhecimento e pela sabedoria. E que ele vai citar sobre a situação complexa de Atenas, que são a relação entre os velhos mestres e os jovens mestres que acabavam tendo uma relação mais íntima. R$5 pra fazer caridade. O Aristofanes é o comediógrafo. O Platão vai mostrar um exemplo nele como que a falta de justa medida é prejudicial para o debate. Então, chega a vez dele fazer o seu argumento e ele não pode. Por quê? Porque ele comeu um pouco demais na hora do banquete e o que acarretou uma crise de soluços. Então, por causa dessa crise de soluços, ele teve que esperar o Erixímaco fazer o argumento dele. O Erixímaco deu várias dicas de como parar o soluço. E nisso ele mostra ali, ó, se tivesse se controlado, não teria tido este mal. O Erixímaco fala, né, ele vai falar sobre ritmo, harmonia, congregação, coisas de médico. O Agatão, ele é o penúltimo a falar, né? Ele fala antes do Sócrates e ele é o discurso mais técnico de todos, é o discurso mais bem polido, depois que ele termina de proferir o seu discurso, todos os outros aplaudem, porque ele é um trágico, né? Um homem de alto nível. O Sócrates é o último, e o Sócrates tem o discurso mais refinado filosoficamente. Eu descobri que data 100, eu falei, meu Deus, como ele sabe que não sabe, meu Deus! Oh! A argumentação socrática ela era imbatível, porque ele desenvolvia essa argumentação a partir de métodos sofísticos, né? A partir da ironia. A ironia é um método de argumentação sofístico. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no livro O conceito de ironia constantemente referido a Sócrates, de Søren Kierkegaard. E vocês deem uma olhada na tese 9 e na tese 13, mas principalmente na tese 13. Em A Arte de Ter Razão, do Schopenhauer, Arte de Ter Razão, outro livrinho minúsculo que você precisa ler, ele vai categorizar a argumentação socrática como no estratagema 7, um estratagema para nunca se perder um debate. Então o Sócrates não tinha toda essa elevação de que era o argumento mais puro, que a maiêutica, a indagação filosófica por excelência. Não, ela é apenas um método específico. O Sócrates faz sua argumentação e aí tem a grande ofensa às doutrinas dionisíacas. No final do banquete acontece a invasão de Alcibíades. Alcibíades eu vejo como era um outro aluno de Sócrates. Eu acho que pro Platão, o Alcibíades era tudo que ele mais odiava.
Era o cara que convivia com ele, com Sócrates e com os outros, Xenofontes, etc. Convivia com ele, e de todos os Alcibíades é que ele menos gostava. É que ele via como um beberrão. Ele descreve Alcibíades como um homem sedento pelo amor. Então é o cara que vive sedento, é o cara que vive desejoso. E o Alcibíades invade o banquete no final. Depois que o Sócrates já proferiu seu discurso, ele chega bêbado, faz micão. É uma desgraça. Traz o álcool, fala para todo mundo beber, e graças a esse álcool todo mundo depois pega no sono e acaba. E olha, sinceramente, o Alcibíades se comporta como uma p*** do Sócrates. Ele fala assim coisas absurdas sobre o Sócrates. E dá pra ver que é uma estratégia para rebaixar o Alcibíades. Tem um momento em que o Platão fala: isto pode parecer uma caricatura para alguns, mas é a pura verdade. Mostra que na verdade não, ele só estava fazendo uma caricatura mesmo. É só uma estratégia do cara, e que os cristãos usaram, e que toda a filosofia sempre usou, né? De usar os termos certos para se referir a uma pessoa. E ele destruiu o Alcibíades, sabe? Destruiu essa forma de Alcibíades de se entender um debate. O Platão não gostava de arte, o Platão não gostava de música. É uma pena, porque isso é obviamente uma influência do Sócrates. Se o Sócrates não tivesse corrompido a mente sonhadora de Platão, o Platão era um artista, sabe? As metáforas que ele cria no banquete, a metáfora da caverna, cara, a alegoria da caverna, não existe uma coisa tão refinada quanto aquilo. Então eu penso como que a gente poderia ter aproveitado muito mais o Platão se não fosse a terrível influência do Sócrates. Ressalto aqui um evento que diz que depois que o Platão conheceu a filosofia do Sócrates e conheceu o Sócrates propriamente, ele queimou todos os seus poemas e todas as suas tragédias. Ele já tinha muita coisa produzida e ele fez questão de queimar aquilo, porque lembrando, para o Platão a arte é só um simulacro, né? É a cópia da cópia. É cópia da cópia. Então a gente já está em um mundo copioso, né? Que emana de um mundo real, que é o mundo das ideias, e a arte é só mais um nível acrescentado a isso. Não inventou nada, que você pegou tudo lá do meu povo, lá do Egito. Não tem nada de filosofia grega, filosofia ocidental. Deixa de ser bandida. Para de dar Elza. Platão, para com isso. É tudo cópia. É tudo ilusão. Não é à toa que na República o Platão expulsa os poetas da cidade, né? O Platão, ele diz que os poetas devem ser retirados da polis para que ela se desenvolva plenamente. Então, meu querido, é isso que eu tinha para falar para você hoje. Para falar para você agora. Tentei ser mais sucinto, né? O último vídeo ficou enorme, então esse pelo menos já sinto que conseguimos reduzir um pouco o tempo. É isso. Muito obrigado. And I think he's had an idea. Eureka! Archimedes out to Socrates. Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus. He beats Hegel. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates, and he's in. Socrates has scored. The Greeks are going mad. The Greeks are going mad. Socrates scores. But beautiful cross from Archimedes. The Germans are disputing it.